E a gente tem um convidado agora para analisar essa decisão do Banco Central. É o professor de Economia do IBMEC, de Belo Horizonte, Cláudio Chiquida. Professor Cláudio, boa noite, bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Boa noite, obrigado. Na opinião do senhor, professor, correta essa decisão do Banco Central da manutenção da taxa de juros? Eu considero correta, né? E lembro que política monetária ela não tem efeitos 100% imediatos, né? Os efeitos da política monetária elas se espalham no tempo. Então, quando você diz, né, anuncia que vai manter a taxa de juros no mesmo patamar, não vai subir, inclusive, né, diante do cenário que a gente tem de baixo crescimento, né, e inflação desancorando, né, as expectativas desancorando, eu acho muito conservador. Eu não tenho essa leitura que eu vi em alguns dos depoimentos do pessoal do governo. Eu acho que a decisão está acertada, né? Não é o momento de você baixar a taxa de juros. Eu lembro que a responsabilidade do Banco Central é a responsabilidade, né, de preservar o poder de compra da moeda, o que, inclusive, para quem é mais pobre e não tem como colocar dinheiro em banco, né, tem que colocar embaixo do colchão, né, essa pessoa é que mais sofre com a inflação. Então, eu vejo a decisão como acertada, dados os parâmetros que a gente tem. Alexandre Borges, sua pergunta. Boa noite, professor. Em relação à pressão política, a gente ouviu muito que o Banco Central Independente, o Copom, eles poderiam estar, no momento em que eles são pressionados pelos políticos, pelo PT, por gente na rua, tocando fogo em boneco de Roberto Campos Neto, enfim, essas cenas deploráveis que a gente viu. O senhor acha que houve algum tipo de influência para a manutenção ou foi uma decisão 100% técnica? Eu acho que foi uma decisão 100% técnica e concordo com você. Assim, política monetária não se faz com martelada, não se faz botando fogo em vaca de papel, em foto de pessoas, né? Não é assim que funciona. Você não vai preservar o valor da moeda e garantir algum crescimento com bravata, com canetada. A gente sabe, a gente aprendeu isso na história econômica do país. Então, eu acho que a decisão foi técnica. A gente olha para o cenário internacional, ele é preocupante, né? A gente acabou de ver aqui esses bancos que sofreram, né, lá nos Estados Unidos, aquele banco do Vale do Silício e o outro, né, e no qual o Fed até fez uma intervenção muito rápida, né, e evitou a disseminação do pânico. Então, mas ainda é um cenário preocupante. A gente tem uma guerra, né, na Europa, a gente tem o preço do petróleo, né, então, não tão bom quanto a gente gostaria, né, e a gente tem uma inflação que está desancorando porque a gente não tem um arcabouço fiscal, né. Isso que o ministro Haddad falou sobre o relatório de responsabilidade fiscal, eu lembro que, né, vários dos resultados da responsabilidade fiscal vêm também de decisões passadas, né, não só decisões que foram tomadas no último mês. E o que o comunicado do Copom diz, né, eu não sou do Copom, não recebo para defender o Copom, mas o comunicado é muito claro, quer dizer, não tem arcabouço fiscal, a gente não tem como analisar e ler com serenidade, então a gente também não pode ser irresponsável e jogar a taxa de juros lá embaixo, sem saber o que o governo pretende para, né, não gerar pressões fiscais para a política monetária. Cristiano Vilela, sua pergunta. Professor, boa noite, satisfação recebê-lo aqui no Fast News. Professor, se o governo de fato almeja uma redução na taxa de juros, ao invés de proferir críticas e falas desastrosas com relação ao Copom, ao presidente do Banco Central, ele deveria seguir o caminho de apresentar um arcabouço fiscal efetivo, que fosse aceito e reconhecido pelo país e pelos mercados, e também uma política fiscal mais adequada. Quer dizer, esses dois elementos, eles por si só levariam ou auxiliariam para que no médio prazo as taxas de juros fossem reduzidas? Olha, sem dúvida, né? Se você apresenta o arcabouço fiscal, coloca na mesa para discutir, mostra que a política fiscal não vai na direção contrária da política monetária, né, que também é importante. Senão você tem a política monetária que tenta preservar o poder de compra das pessoas e a política fiscal que pressiona, né, para que a política monetária faça o contrário, né? Então, você tem que ter uma certa sintonia entre a autoridade monetária e a autoridade fiscal,
uma sintonia que seja séria na mesma direção, né? Ou seja, vamos preservar o crescimento, né? Tentar estimular o crescimento, mas sem abrir mão do combate à inflação, né? E com um diálogo, como você falou, um diálogo mais técnico, mais sensato, né? Sem bravata, né? Sem essas coisas que vocês mostraram aí, que eu li. Puxa vida, não é assim que você vai colaborar, né, para que a política monetária alcance o seu objetivo maior, que é, né, de novo, eu repito, né, preservar o poder da moeda, né, ou seja, combater a inflação e não desestimular o crescimento econômico. É preciso um diálogo, né, e não bravatas. Professor, e nós vimos também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo, que essa manutenção da Selic em 13,75% poderia comprometer, inclusive, a questão fiscal. Queria saber do senhor se está correta essa análise feita pelo ministro e como é que o senhor posiciona a economia brasileira no cenário internacional. Nós estamos, não falando só de juros, né, mas também da inflação, de mercado de trabalho, crescimento, enfim. A nossa economia, ela está melhor do que a de outros países ou estamos em situação pior? Estamos numa situação parecida com a de qual país? Como é que está a nossa realidade hoje, olhando como um todo o cenário econômico global, professor? Bom, é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Eu acho que a nossa economia, ela vem de 2 anos, né, de pandemia, né, e aí você tem um período em que ela começa a recuperar. Mas é uma recuperação muito lenta ainda, né? A gente vê aí os dados de trabalho ainda oscilando um pouco, né? O crescimento é baixo. Bom, a gente sai na rua, a gente vê a dificuldade que é achar... A gente vê muitos estabelecimentos fechados, né, ainda para alugar, né? Então a gente está saindo de um cenário de crise e começamos a ter pressões inflacionárias. E aí o que eu acho preocupante nessa história de taxa de juros mais alta do mundo é inverter um pouco a causalidade das coisas. A taxa de juros só está alta, né, porque você está mantendo ela alta para combater a inflação, né? Não é que ela é né, assim, a gente coloca a taxa de juros no alto e aí, né, para destruir o crescimento econômico. Não, você está combatendo a inflação e tentando preservar o crescimento econômico enquanto você espera uma política fiscal, né, que venha em sintonia com essa política monetária, né, que não seja uma política fiscal que vai destruir o déficit primário, que vai destruir o teto fiscal que a gente tinha, ou se vai destruir o teto fiscal, o teto de gasto, coloque alguma coisa no lugar. A gente não tem. Enquanto não tem, gera muita incerteza, né? Em termos do resto do mundo, eu diria que, não sei, assim, eu acho que a gente está numa situação de a gente não está muito diferente do que a gente estava no passado, exceto que, nos últimos anos, a gente plantou algumas sementes para gerar algum tipo de crescimento no futuro, né? Algumas mudanças institucionais que são aparentemente pequenas, mas podem ter algum efeito no futuro. Por exemplo, desde liberdade econômica, né, a digitalização de serviços públicos, né, no Gov.br. Então, a gente tem algumas mudanças. O cartório eletrônico também é um outro, né, cartório digital, desculpa, é uma outra medida. A gente tem algumas medidas microeconômicas, aí, marco de saneamento, né? A gente tem algumas medidas que a gente pode gerar algum tipo de crescimento, né? Então, eu diria que a gente está numa situação... Eu não sei comparar com outro país no momento, mas eu diria que a gente é um país emergente que fez algumas poucas reformas que seriam importantes que a gente as mantivesse, né? E, de novo, né, que a gente voltasse a ter, né, um pouco mais de serenidade e seriedade ao falar do sistema de metas de inflação, né, inclusive, né, do Banco Central Independente, que a gente entendesse o que é o Banco Central Independente. Ele não é independente, autônomo para fazer o que ele quiser, ele tem que cumprir uma meta de inflação, né, e é isso que eu acho que a gente não pode abrir mão jamais. Alexandre Borges. Professor, a gente vê, além do pessoal da política, do PT, enfim, a gente vê também muita gente na imprensa muito vocal contra o Banco Central e essa postura da manutenção da taxa de juros e jogando argumentos muito técnicos de que não haveria justificativa técnica para a manutenção dos juros a 13,75. Aí entra-se numa discussão se a nossa inflação é de oferta, é de demanda, enfim... Aproveitando e abusando um pouquinho da sua capacidade de explicação, o senhor podia explicar mais
fácil para os leigos, por que se deve manter a taxa 13,75, mesmo com tanta gente gritando que a taxa, que não há argumentos para se manter a essa altura, que até nessa discussão da própria lógica da inflação brasileira. Então, eu queria que o senhor pudesse aproveitar essa chance para explicar a quem nos ouve e quem nos assiste quem está com a razão. Eu acho o seguinte, assim, acho que as pessoas têm que entender que a política monetária ela tem efeitos que são efeitos defasados no tempo. Quer dizer o seguinte, se você muda a taxa de Selic hoje, o efeito total dessa mudança da taxa de Selic, supondo que nada mais mude, o que não é verdade, né, ela demora alguns meses para ter todo o efeito dela acontecendo. Claro que aí no meio do caminho, qualquer autoridade monetária séria está acompanhando o cenário externo e interno e observando o que acontece, quebra de banco, etc. Então, assim, no longo prazo, o benefício de você manter o sistema de metas, né, e ter serenidade, não mudar a taxa repentinamente de 13 para 2, que não faz o menor sentido. Ou seja, se os efeitos demoram para surtir, né, se demora para surtir o efeito, é melhor que você faça mudanças pontuais, marginais na taxa. Né? Baixa de 13,25 para 13, depois para 12,75. Não baixa de 13 para 2, porque enquanto você está fazendo essas mudanças, lembra que as mudanças são de 45 dias, né? Enquanto uma política, uma mudança que foi feita está surtindo efeito, se você faz outra, mistura os efeitos e mistura isso tudo com as mudanças do cenário que você não controla, que é o cenário externo, né? E outras mudanças do cenário internacional que a gente tem, né? Por outro lado, por que a gente tem tanta gritaria e tanto protesto? Porque, né, no curto prazo, né, se você falar que vai baixar a taxa de juros de 13% para 2% ou 13% para 5%, né, isso politicamente é muito bom. Né? Se as pessoas ficam felizes, acham que a taxa de juros vai cair, que isso acontecendo, né, vai ficar mais fácil investir e tudo mais, mas elas não percebem que às vezes essa taxa de juros mais baixa, ela não será sustentável por muito tempo. Né? Acaba que, né, a má administração da política monetária, ou seja, ignorar, né, que a política monetária tem efeitos defasados no tempo, levam tempo para ocorrer, e você tem que ficar sempre ajustando conforme as mudanças da economia, tem que ajustar devagarzinho, ter cuidado, para poder depois não fazer aquela confusão e não saber mais o que está acontecendo, e aí você fica perdido. Né? É por isso que eu acho que às vezes essa gritaria ela faz muito sentido, claro, se você está, né, no palanque, na eleição, né, você vai querer vender para as pessoas que você vai baixar os juros de maneira fácil, mas na prática não é assim que funciona. Eu acho que uma boa metáfora para isso é você pensar assim, você está dirigindo um carro, né, e aí você percebe que lá na frente tem um engarrafamento. Você não freia de uma vez, você freia aos poucos, né, e o freio do carro vai fazendo o efeito dele até um certo ponto que você calcula mentalmente que não vai bater no carro da frente. Frear de repente também é muito perigoso, né, pode vir um carro atrás e bater em você. Então, é um pouco isso que eu queria tentar fazer as pessoas entenderem, sabe? Assim, a política monetária é similar a esse freio do carro. Tem que ser, né, dirigido com calma, olhando no retrovisor, né, e você não sai dirigindo, né, sai de 50 para 200 por hora, nem de 200 para 50. Tem que fazer mudanças na margem, porque são muitas variáveis, né, mexendo, né, muitas variáveis variando, né, no tempo, né? E você, autoridade monetária, tem que ter algum tipo de técnica, né, de controle para poder fazer suas mudanças sem prejudicar a sua política anterior, senão você se perde. Não sei se eu fui claro, Alexandre. Perfeito, perfeito. E queremos agradecê-lo muito, professor, pela presença aqui com a gente, o professor Cláudio Chiquida, que é professor de Economia do IBMEC de Belo Horizonte. Obrigado mesmo, professor, pela presença, pelas explicações. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.